Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela, técnica formadora da Escola de Formação Paulo Freire e estou aqui representando o segmento da Educação Infantil e da EJA. Vamos trabalhar e vou apresentar para vocês um conto de um grande escritor da literatura brasileira. O projeto que nós vamos vivenciar hoje trata-se do Conta que eu te conto. Projeto que vai valorizar os vários contos da nossa literatura. E nós vamos iniciar com ele, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, o grande escritor, cronista, teatrólogo, romancista, poeta da nossa literatura, principalmente do século XIX. O nosso conto de hoje, O Espelho, um esboço de uma nova teoria da alma humana. O nosso conto se passa na cidade do Rio de Janeiro, do século XIX, no Morro de Santa Teresa, numa noite muito enluarada. 4 ou 5 cavalheiros e amigos discutiam questões metafísicas, questões da alma humana e que eles diziam de alta transcendência. Nesse mesmo espaço, 4 ou 5, porque um estava lá no cantinho, só observando toda aquela dinâmica de discussão. Era o nosso protagonista, Jacobina, um homem de 45 a 50 anos, astuto, muito inteligente, capitalista, casmurro e que não discutia nunca. Ele dizia que discussão trata-se da bestialidade, da herança do homem na sociedade. Então, ele sempre replicava qualquer tipo de controvérsia. Eis que ele vai falar que uma dá vida à outra. É como se fosse uma laranja metafisicamente representada. Quando você perde uma das metades, você perde essencialmente parte da sua existência. E ele dizia que a alma humana, ela pode ser várias coisas, pode ser uma árvore, pode ser um momento, pode ser uma operação, pode ser uma dança, um tambor, um clarinete. Tudo é possível de ser a alma externa. E mais, que ela pode mudar várias vezes, essa alma humana. E todos perguntavam, como assim mudar várias vezes? Os amigos curiosos, querendo saber cada detalhe, ficam muito atentos para a narração da história de Jacobina sobre sua vida para justificar as duas almas humanas. Então ele vai dizer que lá pelos 25 anos, quando havia passado no concurso para alferes da Guarda Nacional, tinha sido um momento maravilhoso em sua família. Primos, tios, mães, os pais, os irmãos, todo mundo feliz com aquele grande feito. Um menino pobre que conseguira um grande posto, não era de alta patente, mas era uma patente importante e reconhecida naquele momento, lá no século XIX. Então todos muito alegres, alguns olhavam de lado, com ranger de dentes, muito insatisfeitos porque não tinham passado também no concurso. Mas a grande alegria era que maior parte dos seus amigos se juntaram para comprar o seu fardamento como reconhecimento do grande feito de Jacobina. Com a alegria da família, vai então que uma de suas tias, a dona Marcolina, esposa do capitão Peçanha, o convida para passar uns dias no sítio. Aquele momento foi muito importante até que chegou o dia de Jacobina ir até o sítio. Um sítio longe, muitas léguas da vila, um sítio escuso e solitário, mas lá estava o sobrinho tão querido para encontrar a sua tia. Era tanta manifestação de carinho, de atenção, de amor, que Jacobina estava totalmente entusiasmado com todo aquele momento que vivia no sítio de sua tia Marcolina. Era um tal de alferes para lá, alferes para cá, e ele pedia, por favor, tia, me chame de Joãozinho, como dantes. E ela bradava, balançava a cabeça e dizia não, senhor alferes. Era o cunhado também chamando respeitosamente de senhor alferes, os escravos, nhô alferes para lá, nhô alferes para cá. Aquilo tudo vinha fazendo em Jacobina uma grande transformação. O carinho e a atenção era tanta que, mesmo ao sentar à mesa, o melhor prato, o primeiro prato daquela mesa,
todo era voltado para Jacobina, né? Era tanta atenção que ele pedia que não precisava de tanto. E a sua tia Marcolina sempre dizia: você merece muito mais, com o grande feito que você conquistou para a nossa família. Com tanto carinho, a tia Marcolina simplesmente separou um de seus objetos mais valiosos da sua casa. Um grande espelho histórico e fidalgo que recebera de sua mãe, que recebera da madrinha e que comprara de fidalgas que viera na comitiva de Dom João VI. Era o melhor objeto e ela fazia questão e com muita fineza de deixar no quarto de Jacobina. O certo é que toda atenção, carinho e presteza acabaram por transformar Jacobina. E os seus amigos perguntaram de que forma? Meus amigos, o alferes eliminou o homem. E todos ficaram atônitos, surpresos com aquela fala de Jacobina. Porque ele dizia que toda a sua alma interna e todo o equilíbrio da alma externa e da alma interna tinha se acabado por conta de tantos rapapéis, de tantos elogios e de tanta bajulação. Era tudo sobre o posto e nada sobre o homem. Então, como tudo que é bom, mas tem um momento que acaba, tia Marcolina recebe uma notícia muito grave. A sua filha, que morava ali a uns 5 léguas do sítio, estava com um problema muito sério de saúde e à beira da morte. Tia Marcolina, como mãe extremosa, mãe cuidadosa, não pensou 2 vezes. Chamou o cunhado e rapidamente se organizaram, deixou Jacobina no sítio, tomando conta de tudo, dos empregados, da fazenda, dos animais, e partiu muito rapidamente com o seu cunhado, o irmão do tio Peçanha, dizendo: adeus, sobrinho, adeus, alferes. Jacobina confessa que desde cedo ele começou a sentir uma opressão, como se fosse a parede de um cárcere o aprisionando. Naquela mesma noite, havia um redobrado respeito por parte de todos os empregados. Nhô alferes para cá, nhô alferes para lá, vai ser feliz, vai ser general, capitão, vai casar com uma moça muito importante da cidade. E tudo aquilo o deixou muito curioso, mas ele não sabia do que via pela frente. Na manhã seguinte, quando acorda e observa, estava só. Os empregados, os escravos, haviam fugido com os cachorros. E somente no sítio, alguns galos e galinhas, um par de mulas e 3 bois restaram para fazer companhia a Jacobina. Naqueles dias, a solidão era imensa e tomava proporções inimagináveis. Jacobina pensava que cada tic-tac do relógio era como se fosse um século separando, e aquilo alfinetava a sua alma como se fosse um piparote. E ele dizia que toda essa solidão era de enlouquecer. O dia e a noite não tinha ninguém, barulho algum, mas pelo menos quando ele dormia, ele se sentia mais aliviado. Em seus sonhos, ele poderia ser quem ele queria. Ele poderia ser o grande tenente, major, com seus amigos, com seus familiares, com a mulher amada. Naquele momento, ele conseguia aliviar a dor da sua alma externa perdida e do reencontro da alma interna. E Jacobina, olhando de forma desesperada para aquele vidro, daquele espelho, contemplando suas feições inacabadas, subitamente teve uma ideia, teve uma alternativa para aliviar aquele sofrimento. E aí pergunta para os seus amigos, os seus cavalheiros, né, se eles eram capazes de adivinhar qual era aquela ideia. Os cavalheiros dizendo: não sabemos, mas diga-nos qual é a sua ideia. Então, para você, leitor, leitora, o que é que você acha? Qual foi essa ideia tão inusitada, esse pensamento e essa alternativa para aliviar aquela angústia de Jacobina? O que é que você acha que ele fez? A gente não vai dizer esse desfecho porque você vai estar convidado a ler esta obra e descobrir qual foi o final desse conto maravilhoso, O Espelho, de Machado de Assis. Caro leitor, cara leitora, esse conto de Machado de Assis, de 1882, lançado nas páginas avulsas, traz para a gente uma contemporaneidade.
ele fala exatamente disso, dessa dualidade, da duplicidade do ser humano, né? Da alma humana, da existência humana. O que é mais importante? O que as pessoas pensam de você ou o que você realmente é? Você se alimenta com a opinião dos outros, a opinião dos outros te constitui? O que é que você faz diante dos comentários? Nas redes sociais atualmente, você precisa dos likes para ser feliz? Como você lida com os cancelamentos? Então, é um conto que nos convida a esse pensar da nossa existência. Então, pare, pense, releia essa obra maravilhosa da nossa literatura clássica brasileira e aprenda muito com Machado de Assis. Até lá!